ele inicia-se no artigo 107 do Código Penal, ok? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, um pouquinho. O artigo 107, tá? O artigo 107 diz o seguinte: extingue-se a punibilidade, pela morte do agente, obviamente. Se o criminoso morreu, o processo dele vai ser extinto e todos os efeitos penais se extinguem com o processo. Pela anistia, graça e indulto, que é o material que vocês vão fazer o trabalho, não é? Que pode não só perdoar os crimes, como pode, por exemplo, comutar a pena, trazer uma redução para o cômputo da pena. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso, que é o chamado abolition dos crimes, que a gente estuda lá em penal 1, ou seja, se o crime for excluído, extingue-se os processos. Pela prescrição, decadência e perempção, pela renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação privada, essa parte da ação privada a gente ainda vai ver, tá? Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Aqueles casos de, por exemplo, crimes culposos, né, em que o pai, por exemplo, acidentalmente acaba atropelando seu próprio filho, e sendo um crime culposo, cujas consequências do crime já são extremamente graves, o juiz pode conceder o perdão judicial. E aí nós vamos focar na prescrição, que é o conteúdo mais complicado do artigo 107, e que requer da gente também uma boa leitura, tá? Então, eu recomendo, assim como a gente fez nos crimes, no concurso de crimes, que vocês deem uma estudada também concomitante, não espere somente pelas explicações da aula para entender. Mas vamos lá. O que é que eu preciso, inicialmente, saber do que vem a ser prescrição? Prescrição é a perda do direito do Estado de condenar ou de punir, não é? De executar uma pena. Significa dizer que os processos têm um tempo para serem concluídos, ou seja, para serem julgados, e o Estado tem um tempo para executar a pena. Se não acontecer o processo ser julgado dentro daquele limite temporal estabelecido no artigo 109, que a gente ainda vai ver, o processo vai ser extinto antes da sentença transitada em julgado. Logo, não vai gerar reincidência. A gente vai estudar isso bem direitinho. Ao mesmo tempo, a pessoa pode até ter sido condenada, mas o Estado demorou tanto a conseguir executar essa pena dele que perde o direito de executar a pena. Vamos dar aqui 2 exemplos. O meu prazo prescricional que existe são 3 anos. Então, digamos que uma pena de 6 meses, por exemplo. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim, que então, Rafael Vale já começou no chat? Oi. O artigo é o de 101, você fala agora? Tá? 107, aqui o meu. Extinção da punibilidade. Eu não entendi. 107. O que você não entendeu? Era o número do artigo mesmo, é porque tá falhando 107. a voz da senhora. É porque tá cortando a de todo mundo. Falhando? 107, É porque ela tava o artigo. É porque ela estava explicando que dentro do 107 a gente ia trabalhar agora em prescrição, né, Cris? Isso, eu li o 107 e estava explicando prescrição, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar agora, tá bem? Tá melhor o som? Tá falhando um pouco. Tá falhando um pouco. Ixi. Tá Vou falar, falhando um vocês pouquinho. me avisam, tá bem? Porque a internet aqui... Até aumentei meu plano, estou com um plano de 100 megas. Tá no máximo aqui. Deixa eu tentar desligar o ventilador, para ver se é o ventilador. Só um minuto. Desliguei o ventilador e liguei o ar, para ver se dá certo. Então, voltando aqui, ver se a gente consegue, tá? Oi. É o inciso 4. Oi, Tiago. Pronto. Falou o nosso supervisor para efeitos digitais. Muito bem. Então, a gente vai tentar continuar, tá?
Então, no artigo 107, eu vou falar mais devagar, ele traz as causas extintivas da punibilidade. Dentre elas, nós temos a prescrição, que é o assunto que a gente vai estudar a partir de hoje. A prescrição, significa que o Estado tem um limite temporal, ele tem um tempo para julgar um processo, assim como ele tem um tempo para executar essa pena. O tempo mínimo de prescrição, atualmente, são 3 anos. Então, por exemplo, um crime que a pena vai ser de 6 meses, ele prescreve em 3 anos. Então, se dentro de 3 anos, levando em consideração as causas suspensivas e interruptivas que a gente ainda vai estudar, se dentro de 3 anos não foi possível julgar esse processo, ele vai ser extinto. E aí ele vai ser arquivado e não vai trazer nenhum efeito para o réu, já que não houve condenação. Ao mesmo passo, eu posso ter alguém que foi condenado, mas o Estado demorou tanto a executar essa pena, ou ele fugiu, não foi capturado, e com o decurso do tempo também gerou a prescrição executória. Então, nós temos aqui 2 grandes blocos. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição punitiva é aquela que acontece no processo, e a executória é aquela que acontece já durante o cumprimento da pena. Então, o que é que nós vamos aprender nessa disciplina? Nós vamos aprender como é que um processo prescreve, o que é que interrompe os prazos para prescrição, quando é que essa prescrição se inicia, como é feita essa contagem. Então, a gente precisa do conhecimento que a gente adquiriu em aplicação da pena para dar uma ajudinha na nossa compreensão desse conteúdo, tá? Mas a gente vai trabalhar com calma, por isso que eu coloquei essa atividade para vocês fazerem, para que a gente não... eu chego já lá, viu, Arthur? Para que a gente não demore pouco tempo em prescrição. Então, esses outros conteúdos que vocês vão fazer no trabalho são simples de compreender, mas prescrição precisa de bastante tempo. A prescrição da pretensão, que está me perguntando, quando acontece a prescrição durante o processo, ou seja, da fase que aconteceu o crime até a sentença. E a prescrição executória já é na fase em que o acusado já deveria estar cumprindo a pena. Mas não se preocupem que a gente vai estudar todos os tipos de prescrição, ok? A gente vai lá para o nosso material para ficar melhor a compreensão de vocês. Vamos lá. Cris, Estão visualizando? Oi. depois manda o material. Eu não mandei ainda, porque eu vou pegar esse final de semana para dar uma atualizada nesse material, dar alguma melhorada nele, tá bem? Eu não tive tempo durante a semana, porque eu tive 4 pré-projetos de TCC para corrigir e projetos e TCCs. Então, não tive como dar uma melhorada nele na parte de executória. Aí eu farei esse final de semana, tá bem? Então, vamos lá. Tá bom. Mas tem no livro de vocês, vão dando uma lidinha no livro, tá ok? Então, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em virtude do decurso do tempo, como a gente já tinha falado. Os prazos prescricionais aplicáveis às condutas definidas como crime no Brasil estão previstos no artigo 109. A gente vai trabalhar muito esse artigo 109. É no artigo 109 que estão contidos os prazos, que vai do menor prazo de 3 anos ao maior prazo, que são 20 anos. A gente vai trabalhar bastante ele. A prescrição pode se dar tanto antes quanto após o trânsito em julgado da sentença penal. Até antes do trânsito em julgado, eu tenho uma chamada prescrição da pretensão punitiva. Da mesma forma, a prescrição pode atingir tanto a pretensão punitiva quanto a pretensão executória. A pretensão executória, o nome já diz, é quando já está executando a pena. Acontece após o trânsito em julgado para o Ministério Público. Então, só existem 2 hipóteses em que não ocorrerá prescrição. No caso dos crimes de racismo, porque são imprescritíveis, e no caso de ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Os demais crimes, eles são
prescritivos, esses não são, tá? Aqui, pessoal, eu quero que vocês ninguém se angustie agora, porque esses primeiros slides são só exemplificativos, tá? A gente vai passar para explicar cada um deles mais adiante. Como eu falei para vocês, a prescrição se divide em 2 grandes blocos. O primeiro é a prescrição da pretensão punitiva. Para abreviação, para a gente não ter que escrever um nome desse tamanho, a gente vai utilizar a expressão PPP, tá? Prescrição da pretensão punitiva. Ó. Prescrição é o assunto que a gente está estudando. Pretensão punitiva é porque o processo tem uma pretensão de punir alguém, não é verdade? Então, é a prescrição da pretensão punitiva. Ela se subdivide em prescrição propriamente dita, em prescrição intercorrente ou superveniente e a prescrição retroativa. E também temos a prescrição virtual, tá? Que ainda não é muito aceita, mas a gente trabalha com ela também. E no segundo bloco, a gente tem a prescrição da pretensão executória. Então, o que é que preciso que vocês entendam nesse início de conteúdo? Eu preciso que vocês entendam que a prescrição, ela se divide em 2 grandes blocos, tá? No bloco, eu tenho a prescrição da pretensão punitiva, que é aquela que acontece durante o processo, até quando o juiz faz essa sentença. E a prescrição executória, que é aquela que já transitou em julgado, ou seja, a pessoa já iniciou ou deveria ter iniciado, o cumprimento já é da pena. A prescrição da pretensão punitiva não é difícil de vocês decorarem, porque vocês vão lembrar do seguinte: prescrição já é o nome geral, né? O conteúdo que a gente está estudando. Pretensão punitiva é porque o processo ele tem a pretensão de punir, né? Por isso que o processo caminha, por isso que tem toda aquela audiência para tentar descobrir quem foi e pretende punir. Então, é a prescrição da pretensão punitiva. Ela se subdivide em propriamente dita, superveniente, retroativa e a virtual, tá? E a prescrição executória, ela não tem subdivisão, ok? Então, quais são os efeitos, não é? Quais são os efeitos dessa essa prescrição? executória, tu disse que ela acontece quando? Após o trânsito em julgado. Ah, certo, obrigada. Viu? Ela vai ser lá no final desse conteúdo, tá bem? Tá bem. Então, a prescrição, ela tem os seguintes efeitos. Primeiro, ela impede o início do processo, ou trancamento. Por quê? De repente, o processo ainda está na fase de inquérito, mas se demorou tanto enquanto inquérito que prescreveu. Então, vai ser extinto, mesmo na fase de inquérito. Ele afasta todos os efeitos principais e secundários, penais e extrapenais. Por quê? Porque não tem condenação, gente. Se a pessoa ainda não foi condenada com trânsito em julgado, então ela nem vai ser reincidente, nem vai gerar efeito penal, nem efeito extrapenal. Se a pessoa quiser discutir aquilo ali, vai ser no âmbito civil, mas no âmbito penal o processo morreu. O processo acabou. Acabou sem ele ter sido ainda condenado. A condenação não pode constar da folha de antecedentes, lógico. Por quê? Porque não foi condenado. Então, vai estar lá como que processo que ele respondeu, mas não como condenação. Claro até aqui? Tá. Quando é que começa a correr a prescrição? Cristiane. O que foi que a gente... Oi, Rafael. Aí, nesse caso, quer dizer que ele não vai pagar nunca, por essa pena no âmbito penal? Não. Se eu estiver prescrito, você vai ser extinto. Porque o Estado foi, de certa forma, não conseguiu condená-la a tempo. Então, o processo vai ser extinto, acabou-se. Não vai gerar efeito nenhum. E, infelizmente, isso acontece. Às vezes o processo se demora tanto, não é? Seja pela complexidade, seja pela dificuldade de localizar o réu, que acaba levando à prescrição. Está cortando para todo mundo, é? Tá assim, Aqui tá, de vez a em voz quando. fica tipo atrasada, aí cortando uns pedacinhos. A gente escuta a palavra dividida ou não escuta.
Ai, Jesus. E agora? O que faremos? É porque o assunto é Dá pra complicado. Por isso É. Mas vai falando devagarzinho que E aí, ao mesmo tempo, gente eu vai tento tentando. gravar, porque aí você fica difícil para vocês tirarem as dúvidas, né? Porque se já é complicado vocês tirando as dúvidas de vocês e sem poder tirar. Então, vamos lá, vamos tentando, tá? Então, a gente já compreendeu o que é a prescrição. A gente já compreendeu quais são os tipos de prescrição. A gente já compreendeu quais são os efeitos da prescrição. E prescrição está relacionada a tempo, quantidade de anos, não é? Então, para que eu saiba calcular em quanto tempo o processo de João vai estar prescrito, em quanto tempo o processo de Aline está prescrito, em quanto tempo o processo de Amanda está prescrito, para que eu saiba disso, eu preciso saber calcular a prescrição. E para saber calcular a prescrição, eu preciso saber quando é que essa prescrição ela se inicia. Então, para facilitar a nossa compreensão, a gente tem as seguintes informações, tá? No caso da prescrição, ela começa a contar a partir da consumação do crime. Lembra que para o direito penal, em relação a tempo de crime, é a teoria da atividade, né? Para a prescrição, vigora a teoria do resultado. Ou seja, se eu tiver de contar algum crime sem denúncia, eu vou contar a partir da consumação do crime. Na tentativa, no dia em que cessou a tentativa. Nos crimes permanentes, a partir do momento em que cessa a permanência. Ora, se o crime é permanente, enquanto ele estiver em atividade, não há que se falar em prescrição, ele ainda está acontecendo. No caso do crime de bigamia e falsificação ou alteração de assentamento de registro, a partir da data em que o fato se tornou conhecido da autoridade. Ou seja, esses marcos, eles são importantes para que eu saiba, se uma vez se o crime for tentado, se o crime for de bigamia, se o crime for um crime permanente, então eu preciso saber quando é que eu vou iniciar essa prescrição. Isso vai estar contido, gente, lá no artigo 111 do Código Penal. Não se preocupe, que lá no 111 vai estar escrito isso aí para vocês. E eu ainda tenho os casos dos crimes sexuais, não é? Que a gente vai ver, acho que é lá na linha G. Nos crimes continuados, que a gente viu ontem, encerrou ontem, a gente falou, né? Ocorre a prescrição isoladamente sobre cada um dos crimes. Foi o que a gente viu ontem. Se eu estou respondendo por 5 processos por crime continuado, 5 crimes, eu vou calcular isoladamente a prescrição de cada um deles. No caso do concurso formal e material, também isoladamente sobre cada resultado, certo? Aí aqui eu coloquei, para recordar, não é o artigo 69 e 70 que a gente já trabalhou. Esse artigo ele é muito importante, que vai tratar dos crimes contra a dignidade sexual. Quando os crimes sexuais forem cometidos contra criança ou adolescente, a prescrição só vai começar a ocorrer a partir do momento em que a vítima completa 18 anos, certo? Uma primeira corrente entende que a expressão proposta é o oferecimento da denúncia. Deixa eu voltar aqui para vocês, aqui está no 111, ó, aquilo mesmo que eu falei, vai estar aqui constando totalmente no 111. Deixa eu voltar aqui. O que é que acontece em relação aos crimes sexuais? Acontecia o seguinte, muitas vezes a criança ou adolescente ela era vítima de um crime sexual e ela não tinha coragem de dizer, ou dizia e a família ficava silente, né? Ficava calada. E aí o crime prescrevia. Então, com base nisso, foi editada essa reforma, em que quando só vai iniciar a prescrição quando a vítima completar 18 anos. E que aí abre para ela a possibilidade de fazer a denúncia, né? Dizer que foi vítima de um crime contra a dignidade sexual, e aí não corre o risco do processo prescrever. Vai que a pessoa teve vítima de algum crime violento,
sexual quando ela era bem novinha. Então, o tempo vai passar e muitas vezes ocorreria a prescrição. Isso acontecia bastante. Dúvidas até aqui? Deixa eu abrir o chat. Aqui está cortando muito. Aqui também. Aqui. Sim, estabilidade no Skype, mas acho que dá para levar aqui. Já foi. Gravar fica melhor, depende. Eu edito para diminuir as travadas. Tu é top. Muito bem. Professor, a vítima fica sem apoio? Não, Tiago. É assim, essa questão do apoio, muitas vezes vai depender muito da criança ou adolescente relatar o abuso ou não, né? Se ela relatar o abuso, chegar ao conhecimento das autoridades, essa ação ela é pública e incondicionada. Antigamente, quando eu estagiava no Ministério Público, eu me recordo que os crimes contra a dignidade sexual só aconteciam se os pais representassem. E eu tinha raiva grande, porque eu peguei alguns processos, na época o promotor que eu estagiava com ele atuava em São João do Rio do Peixe, ali na comarca de São João. E eu peguei alguns inquéritos em que a vítima provavelmente tinha sido abusada e os pais diziam que não queriam representar. E enquanto promotor, a gente tinha que dar o parecer pelo arquivamento do inquérito. Eu fazia isso com muita revolta. Mas agora não mais. Se a criança ou adolescente ela for violentada, o crime agora ele é incondicional, independe da vontade dos pais. Se a criança relatar para alguém, pronto, o processo ele vai se iniciar. Aí a questão do apoio, né, tem as redes de apoio à criança vítimas de violência, tá? Muitas vezes a pessoa fica em silêncio, não narra, né? Para quem gostar desse tema, eu até indico, fazendo aqui a minha propaganda, eu tenho um artigo que, modéstia à parte, eu gosto muito dele, foi um artigo que eu escrevi, está publicado no Jus Navigandi, o grito silencioso da criança diante da violência sexual intrafamiliar. Um artigo que eu fiz na época da minha pós-graduação, está no Jus Navigandi, se alguém se interessar, pode dar uma lidinha no artigo. No caso de abuso na infância, e relata após os 18, a chance de... grupo do WhatsApp? Tá, mando sim. A chance de provar é mais difícil, sem dúvida que sim. Os crimes sexuais, eles são realmente complexos para provar, não é por isso que os tribunais superiores dão muita importância aos depoimentos das vítimas, porque geralmente é um crime feito sem testemunhos, né? Em caso de homicídio, prescreve sim. Eu também, Tiago, sou revoltada com isso, porque eu acho que o homicídio deveria ser imprescritível, mas geralmente ele prescreve em 20 anos, que é o tempo máximo. Mas eu já vi crimes de homicídio prescrever. Demora, mas acontece. Então, vamos lá. Então, entendida essa primeira parte, não é? A gente vai aprender aos pouquinhos como é que a gente vai fazer esse cálculo de pena, tá? Então, a prescrição propriamente dita, que é a primeira que a gente vai aprender, teve uma novela aí que relatou isso, uma menina que sempre foi abusada. Pois é. Exatamente. O nome do artigo é o grito silencioso. Se vocês botarem Cristiana Russo no Google, vai listar lá. É o grito silencioso da criança e do adolescente de violência intrafamiliar. Deixa eu pesquisar aqui. O grito. Esse meu artigo foi publicado até no MP Minas Gerais. Que chique. Não foi esse artigo, até eu mesmo fiquei surpresa. Teve uma grande... Foi citado em vários artigos. Ó, tá no JUS. Tá no www.egov, e está até na Universidade de Santa Catarina. Encaminhe o link lá pro grupo. Tô tentando abrir, aí eu mando aqui para vocês. Aqui, achei. Pronto. Esse aí. Ele fala exatamente da questão da violência. Só que ele é antigozinho, né? Porque foi quando eu terminei a minha pós. Eu acho que ele é 2009, mas pegou ainda a reforma. Mas vamos voltar aqui. Então, vamos ver o seguinte. Olha, eu vou passar aqui com o material só para eu mostrar um negócio aqui a vocês.
deixar no outro. Peraí. Travou não, né? Pronto. Pessoal, aqui na continuidade dos slides, eu tenho falando sobre todos os tipos de prescrição, tá? O que é que a gente vai fazer? Para não confundir a cabeça de vocês, eu vou logo trabalhar o primeiro tipo, que é a prescrição da pretensão punitiva, para depois a gente falar nesses outros, tá certo? Para não ficar complicado para vocês. Depois a gente vai tratando cada um. Vamos logo para a prescrição da pretensão punitiva. Veja só, a prescrição da pretensão punitiva é uma prescrição que vai acontecer antes da sentença. Ou seja, esse processo ele ainda não foi julgado. Como ele ainda não foi julgado, eu preciso ter um parâmetro para saber quanto tempo ele iria prescrever. Deixa eu abrir aqui logo no 109. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar com a pena abstrata. O que é aquela pena abstrata? Lembra quando a gente ia calcular a sentença? Que a gente ia, pena combinada, aí estava lá, de 1 a 4, 2 a 8, essa é a pena combinada, é a pena prevista. A prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, você vai trabalhar com pena abstrata. Por quê? Porque eu não tenho condenação ainda. Como eu não tenho condenação, então, por exemplo, eu vou pegar uma pena de furto, que a pena de furto vai de 1 a 4 anos. Aí eu vou ficar pensando, em quanto tempo essa pena de furto prescreveria? Ah, se o juiz condenar 1 ano, vai para 3. Se o juiz condenar 2, prescreve em 4. E aí eu vou ficar o quê? Pensando, imaginando quanto é que o juiz iria julgar? Não. Por isso mesmo que a prescrição da pretensão punitiva, você tem que calcular em cima da maior pena possível. Se a pena de um furto simples é de 1 a 4, eu tenho que calcular a pena como se o juiz tivesse condenado ele a 4 anos. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque se condenar 4 e achar que está prescrito, se 3 vai estar, se condenar 2 vai estar, e se condenar 1 vai estar. Ou seja, se a pior hipótese está prescrito, nas outras também não estará. Vou repetir, tá? A prescrição da pretensão punitiva, ou seja, o juiz ainda não julgou, o processo ainda está caminhando, ou está no começo, ou está na metade, ou está perto de ser sentenciado, mas a sentença ainda não foi feita. Ainda não está o processo pronto para julgamento. Então, o que é que acontece? Mas eu preciso saber se a gente chega já no em quanto tempo esse processo vai prescrever. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a pena do artigo. Vamos fazer de conta que eu estou julgando aqui um processo que a Aline Moreira está respondendo. Que a Aline esteja respondendo por um processo de furto. Tá lá, ela está respondendo porque ela furtou o celular de Luzia. O processo, ela está denunciada no artigo 155. Lá no artigo 155, eu sei que a pena do furto vai de 1 a 4. Essa é a pena do crime que ela está respondendo. Mas eu preciso saber em quanto tempo essa sentença, esse crime dela vai prescrever. Quem vai me dizer os prazos da prescrição é o artigo 109. Não é com base ali de 1 a 4. 1 a 4 é o tempo de condenação. Eu preciso saber o tempo de prescrição. Então, tá lá, de 1 a 4. Qual é o número que eu vou olhar lá na tabela do 109? É 1? É 2? É 3? Não, é 4. Porque eu tenho que olhar a pior pena possível. Se ela receber a pena máxima, em quanto tempo ele vai estar prescrito? Porque se na máxima ele vai estar prescrito, nas outras penas que receber também estará. A prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, eu trabalho com base em pena abstrata.
Porque a pessoa não foi julgada. Ah, eu quero olhar o pena do crime X, em quanto tempo prescreve? Quanto é que está lá no artigo? De 2 a 8. Então, eu vou pegar o 8 e vou levar lá na tabela do 109 para saber em quanto tempo, 8 anos, prescreve. Travando muito, mas mesmo assim eu vou tentar aqui entrar no jambu. Se travar mais, aí, infelizmente, a gente não tem o que fazer. A tela está compartilhada ou não? Ainda não. Tá, não. Pronto, eu vou compartilhar. Só um minuto. Eu vou tentar se travar e vocês voltam, porque geralmente quando... Para que eu não consigo nem... Para eu não consigo nem voltar ao compartilhamento, que fica por trás do chat. Olha, a tabela do artigo 109, abram o 109 aí, vocês vão ver, diz assim: a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo dispositivo no parágrafo 1º do artigo 110, regula-se pelo máximo da pena, que é o que a gente está vendo. Combinada, aí verifica. Primeiro, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é entre 4 a 8. Pronto, botaram aí no chat, perfeito. No exemplo que a gente deu, eu disse que a pena era de 1 a 4. Então, eu vou pegar o 4 e vou olhar aqui. Em 4 anos, se é igual ou superior, não exceda 2, então não é. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não exceda 4. Ou seja, aqueles 4 anos, eles vão prescrever em 8. Do jeito que está lá no inciso 4º do 109. O que é que está dizendo lá? Prescreve em 8 anos. Se o máximo da pena é maior do que 2 e não passa de 4. No nosso exemplo, não era 4? Então, não passa de 4. Então, 4 anos prescreve em 8 anos. Então, o crime supostamente cometido por Aline, de furto, vai prescrever em 8 anos. Ou seja, na prescrição da pretensão punitiva, eu vou olhar qual é o crime que a pessoa está respondendo e vou lá para o artigo do crime. Aí, se lá tiver a pena de 6 meses a 1 ano, aí eu vou pegar 1 ano, que é o pior, e vou lá para o 109. Aqui diz, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não exceda 2. Então, vai prescrever uma pena de combinada de, no máximo, 1 ano, vai prescrever em 4 anos. Deu para entender, mais ou menos? A prescrição sempre vai estar embasada Sim. nesse artigo, né, Cris? Sempre. Vocês vão pegar a pena que está prevista no tipo e vão levar lá para o 109 para ver em quanto tempo ela prescreve. Na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, vocês vão gravar essa palavra que a professora Cris vai dizer agora. Você sempre vai colocar a pior pena possível para ele. Sempre você vai pegar a pior pena possível. Por quê? Porque se a pior está prescrita, as outras também vão estar. Essa é a norma da lei. Então, por exemplo, todas as vezes que eu preciso calcular a prescrição, eu vou lá para a pena máxima do tipo e vou jogar lá na tabela do 109. Vocês entenderam essa parte? Sim. Sim, professora. Pronto. Aí, como é? Gostei, eu sabia, Tiago, que você ia gostar, mas ainda vai piorar, viu, Tiago? Você vai gostar mais ainda. O que acontece? Vejam só. A gente estudou causas agravantes, atenuantes, causa de aumento e diminuição. Às vezes está lá a pessoa. Por exemplo, se a pessoa tiver denunciada no crime qualificado, você vai olhar a pena do qualificado, não é verdade? Mas, por exemplo, de repente o crime é tentado. Tentativa é uma causa de diminuição, que está lá presente. Então, eu preciso calcular. O que é que eu vou fazer? A tentativa está dizendo que é de 1/3 a 2/3.
Na pior hipótese, o juiz vai diminuir no mínimo, não é verdade? Na pior hipótese, o juiz vai diminuir o mínimo na tentativa. Então, eu tenho que pegar a pena e diminuir de 1/3 e jogar na tabela do 109. Na parte de recurso, é outra situação, tá? A gente chega lá no final, a superveniente. Então, vejam só, eu sempre vou procurar a pior hipótese. Se for a causa de aumento, eu vou aumentar no máximo. Se for uma causa de diminuição, eu vou diminuir no mínimo. Porque é como se eu olhasse e dissesse assim, não, na pior hipótese, você não tem essa maneira de dizer assim, gente, não, na pior hipótese vai acontecer isso. Na parte de recursos, gente, já é na superveniente. A gente não diz assim, olha, fulano, na pior hipótese, sua conta vai dar X. É exatamente a pena, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. É a pior pena possível que a pessoa pode ter naquele processo. E como ele ainda não foi julgado, você tem que trabalhar nessa perspectiva da pior pena possível. Vamos tentar ver aqui, para ver se vocês clareiam mais o entendimento de vocês. Então, a prescrição propriamente dita, ela é calculada com base na maior pena prevista no tipo. Tem como efeito de uma sentença absoluta, tem o mesmo efeito de uma sentença absolutória. A gente já viu, né? Porque não tem condenação no caso da prescrição. Logo, o réu continua sendo em primário. Aí vamos aqui. O prazo é penal, não é? A gente vai início. E aqui, quando eu tiver uma pena menor de 1 ano, ele vai prescrever em 3. Isso a partir de 2010, que antes era 2 anos. Tem que olhar quando é que o crime foi cometido. Se o crime é de 1 ano a 2, ele prescreve em 4. Se o crime é de 2 a 4, ele vai para 8. Se o crime é maior de 4, mas não passa de 8, a pena máxima, ele vai prescrever em 12. Se mais de 8, mas a pena prevista não passa de 12, vai prescrever em 16. E se a pena prevista for maior de 12, ele vai prescrever em 20 anos. Ok? Muito bem. Não vai levar em consideração. Para calcular a prescrição, a gente não vai olhar para circunstâncias judiciais. A gente não vai olhar para agravante nem atenuante, graças a Deus. A gente só vai olhar para pena prevista e para saber se o crime tem causa de aumento ou diminuição. Vou voltar para vocês entenderem melhor isso. Isso facilita a nossa vida, né, gente? Porque, digamos que você pega um caso concreto, tipo assim, oi. No caso, depois que leva para o artigo 109, que vê quanto tempo vai pegar, aí depois disso que vai ver se vai ter causa de aumento e diminuição? Não, você olha antes. Então, por exemplo, é isso que eu ia dizer agora. Quando vocês forem calcular, digamos que eu vá colocar assim, um exemplo. Fulano de tal foi denunciado nas penas do artigo 157 do Código Penal. Calcule a prescrição. No caso do 157, eu não coloquei aí nenhuma causa de aumento nem diminuição, né? Aí você vai para o caput do artigo. Você vai olhar a pena do caput. Mas, por exemplo, se eu tiver colocado assim, fulano de tal foi denunciado pelo crime do artigo 157 tentado. Aí o que é que você vai fazer? Você vai lá para o 157, olha a pena do 157, olha aí alguém que tiver um vadimédico, porque o meu é daqui que eu chego lá, o meu é comentário. 147. Qual o artigo? 157. De 4 a 10. Pronto, de 4 a 10. Aí o que é que eu vou pegar? Entre 4 e 10, eu vou pegar o quê? Os 10. 10, muito bem. Aí eu sei que o crime é tentado. Na tentativa, o juiz pode diminuir de 1/3 a 2/3. A gente vai pegar e diminuir do mínimo. Ou seja, eu vou pegar 10 anos e diminuir 1/3. De 10 anos, vai diminuir 3 anos e um pouquinho. Então, ficaria 7 anos. Aí, o resultado eu levaria para a tabela do 109. Se não tiver, no exemplo, causa de aumento e diminuição, eu vou lá só para o caput. Mas, se tiver uma causa de aumento, eu aumento no máximo. Se tiver uma causa de diminuição, eu diminuo no mínimo. É aquela calculadorazinha que a gente trabalhou na aula passada. Quem fez a aplicação de pena não vai ter dificuldade. Vai pegar a pena, só que em vez de calcular a pena base, pena intermediária, a gente vai pegar a máxima do crime
e calcular se tiver ou uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Ou seja, é mais fácil, porque eu não preciso calcular pena média, pena base, pena intermediária, não. Já vou pegar a máxima pena e jogar no 109. Se tiver uma causa de diminuição, eu pego a pena máxima e diminuo no mínimo. Se eu tiver uma causa de aumento, eu pego a pena máxima prevista e aumento no máximo. No caso, esse exemplo aí, ele fica prescrito em 12 anos. Isso, porque é 10, né? 10 anos, você vai lá por 109. Vamos ver. 7 anos foi, em 12 anos, se o máximo é superior a 4 e não exceda 8, exatamente. Aí prescreve em 12. Certo. Aprendam isso aqui, porque isso aqui é a parte mais simples desse assunto. Não quero, se alguém não entendeu isso, me diga, porque não adianta avançar sem entender essa parte. Senão não vai entender o resto. Professora, eu vou deixar repita vocês. Novamente, por favor. Será que eu conseguiria ir lá para o quadrinho de novo? No caso, professor, Vou só vai ser tentar. esses dois cálculos por enquanto. Cris? Exatamente. Estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Vou dar aqui 2 exemplos, tá? Desse mesmo aqui, ó. Digamos que eu passei essa atividade aqui para... O que é que vocês vão pegar? Vão pegar a pena e vão ficar no 109. 4 anos, vai prescrever em 12. Eu vou pegar isso aqui, aí eu vou ver que isso aqui vai prescrever. Travou, Cris. Isso aqui vai prescrever em 12 anos. Não é em 8, não? Tá travando, professora. Em 12. Se o máximo da pena é superior a... Em 8, aí tem razão. É 8. Tá travando. Não, não é sonete, não, é porque tá travando mesmo. Quando a gente vem para cá, para essa... Aqui... Então, oi. Fechar. Eu acho que fechei. Ô, Cris, uma dúvida. Oi. No caso, desses 7 anos vai prescrever em 12. No caso, passar esses 12 anos, não há o que se falar mais desse crime? Esse processo está morto. Ele vai ser arquivado. Só que a gente vai ver daqui a pouco as causas que interrompem essa prescrição, tá? Então, primeiro a gente tem que calcular como fazer. Coloquem aí para vocês fazerem agora. Para ver se vocês entenderem. Existe hipótese de desarquivamento por prescrição, não. Se tiver prescrito, morreu. No caso, professora, essa pena de 1 a 4 seria 8 anos a prescrição? Aí você pega o 4, aí você vai lá para a tabela. Na tabela diz assim, ó, escute bem. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede 4. Nosso exemplo excedia 4? Não, né? Não, era de 1 então a 4. É em 8. Pronto. Então, se não excede 4, então vai prescrever. Se fica entre 2 e 4, vai ser 8 anos. Essa tabela tem no slide, né? Tem no slide, tem no artigo 109. É só olhar. Na prova, vocês vão estar com essa tabela na mão. Só aprender como fazer. Até na prova mesmo eu boto essa tabela, mesmo na prova escrita. Então, calculem aí uma pena de 2 a 8, e quanto tempo prescreve? E uma pena de 2 a 8 com crime tentado. Vê se vocês entenderam o que eu quis dizer.
Pronto, Luzia colocou até aí o artigo. Não, eu achei aqui no código. Deu certo. Cris, o primeiro exemplo é de 2 a 8, É. o segundo é de 2 a quanto? É o mesmo 2 a 8, sendo que o crime é tentado. Se é tentada a causa de diminuição, né? Perfeito. De 1/3 a 2/3. Você calculou, você tirou 1/3 de 8 anos. Deixa eu entrar aqui na minha calculadorinha. Tirando Vai ficar 1/3 5 anos de e oito. 4 meses. 5 anos e 4 meses. Pronto. Aí você vai pegar 5 anos e 4 meses e você vai olhar na tabela o que é que se ajusta aqui. Eu nem vou dizer, tá? Veja aí, jogue na tabela esses 5 anos e 4 meses e olha qual é o que dá certo aí. E aí? Dá 4 anos, é? Menos um. Dá 5 anos e Qual 4 é o que meses. você está... Olha, se você pegar 8 anos, que é a pena máxima, e você tirar 1/3, fica 5 anos e 4 meses. Eu quero saber em quanto tempo 5 anos e 4 meses prescreve. Já colocaram aqui, em 12 anos, exatamente, em 12 anos, porque o crime é superior a 4, porque dá 5 anos e 4 meses, e não excede 8. E o outro também, né? Porque a pena não excede 8. Então, em ambas as situações, perfeito, Emerson, em ambas as situações, esse crime prescreverá em 12 anos. Ai, tá gelado. Entenderam? Essa primeira parte é simples, gente. É só você ir para o artigo e pegar a pena máxima. Pegou a pena causa de aumento ou diminuição, maravilha, é só pegar a pena máxima e jogar na tabela. Se tiver causa de diminuição, diminui no mínimo e joga na tabela. Se tiver causa de aumento, aumenta no máximo e joga na tabela. Essa é a minha calculadora, ó. Cadê? Como é que o povo, aquele povo, quando você clica na cela, ele abre. Cristiane. Oi. Cristiane Rafael. Liguei, Rafael. Cristiane, a senhora pediu para poder analisar primeiro uma pena de 2 a 8 Sim. e depois de 2 a 8 por crime tentado, foi isso? Isso. Pronto, então Perfeito. no caso de 2 a 8, a gente pegaria, não tem o que aumentar e nem o que diminuir, né? Não, você faz... O que eu não entendi foi isso, porque você pega a máxima, aí quando você vai olhar na tabela do 109, aqui nesse critério onde tem em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Aqui não é de 2 a 8? Onde é que ficou esse 4? Não, você esqueça o 2. Você vai olhar sempre para a pena máxima. Não é 8 anos a pena máxima? Sim. Você vai pegar o 8 e vai olhar na tabela do 109. A tabela lá está dizendo o seguinte, que se a pena for superior em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4, o máximo da pena é superior a 4, o máximo da pena é 8?
É superior a 4? É. E excede 8? Não excede 8. Então, é 12 anos. Esqueça a pena mínima. Você vai do 2 a 8, é só para você olhar qual é a máxima. Aí você esqueça a mínima, deixa de mão. Pega a pena máxima e vai lá para a tabela do 109. Ah, entendi. Tranquilo. Pronto. O que é isso aí? Agora fiquei curioso, o que tem 12 anos, o que tem 12, é o período para prescrever. Oh, povo engraçado. Então, veja só. Por aqui, tranquilo, vou dar mais um exemplo para não deixar dúvida. Coloca aí uma pena que vá de 1 a 3 anos. Coloquei uma pena de 1 a 3 anos. Aí, na segunda questão, coloque uma pena que vá de 1 a 3 anos, eu vou botar sempre a mesma para vocês verem a diferença. Uma pena de 1 a 3 anos com uma causa de aumento do crime continuado com 2 vítimas, que é aquele aumento de 1/6, que a gente já viu. De 1/6, né? No caso, vai pegar o máximo, né? Do crime continuado aqui, deixa eu pegar aqui, de 1/6 a, acho que é metade. Deixa eu voltar aqui. Crime continuado é o artigo 71. Deixa eu pegar aqui. Crime continuado é de 1/6 a 2/3, tá? Crime continuado de 1/6 a 2/3. Repetindo, calcular a pena aí de 1 a 3 anos. E no outro caso, é de 1 a 3 anos, no caso de uma continuidade delitiva. Que é para aumentar em 2/3. Tá aqui. Calcule. Ixi, Maria, já estão dando a resposta aí? Pena. 1 a 3 anos. No caso, aumenta do maior, né? Que é 2/3. Isso, perfeito. Ah. E aí? O primeiro será 8 anos, né? A prescrição, que é de 1 a 3. E o que tiver o aumento vai ser 12 anos. Exatamente. Coloque aí. Quem respondeu foi Arthur? Foi? E qual foi a causa de aumento? Coloque aí, Arthur. A causa de aumento do crime continuado é de 1/3 a 2/3. Aí você vai aumentar em 2/3, né? Você vai pegar os 3 anos e vai aumentar a 2/3. Aí a pena fica 5. E aí, pessoal? Pronto, ótimo. Essa Eu tabelinha, acho que até a agora pessoa ficou lendo claro. fica doida. Mas assim, se você olhar, ela tem um macetezinho, né? Vocês já viram? Aqui, ó, 3, aí 4, aí vai de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, aí 20. Mas não precisa ninguém decorar a tabela do 109, gente. Ela já está na prova. E no dia a dia, eu tenho ela no meu computador, porque assim, coladinha no meu birô, para nem estar me preocupando em estar tentando lembrar. Ah, que bom, Arthur. Bom, se todo mundo entendeu, a gente agora vai seguir um pouquinho adiante, tá?
Muito bem. Menina, já sei que vocês são fera, amigo. Pessoal, obrigada, meu amor. Gente, vocês vão ver que eu estou pulando alguns slides, não se preocupem, tá? É a forma só para vocês entenderem o conteúdo, para não estar indo e voltando. A gente aprendeu como calcular. Agora, para a realização de Tiago, a gente agora vai dificultar mais a prescrição. Para você ver, os processos ainda prescrevem, apesar das dificuldades. Preste atenção. Por exemplo, vocês descobriram aí que nesse crime de 1 a 3, ele vai prescrever em 8, né? Beleza. Se ele vai prescrever em 8, seria 8 a partir da consumação do crime, que foi o que a gente aprendeu. Só que o legislador colocou situações que vai complicar ainda mais, dificultar ainda mais para a prescrição. Ele criou os chamados prazos interruptivos. Os prazos interruptivos, eles interrompem a corrida da prescrição e ela reinicia do zero. Vocês já viram aquelas pessoas que correm e vão pulando aqueles obstáculos? Né? Eles vão, correm, pulando e tal. É como se ele vinha correndo, quando ele vai pular aquele obstáculo para prescrever, cai no chão e volta lá para a fila, para começar de novo. Então, as causas interruptivas, elas fazem isso. O processo vem correndo para prescrever. Chegou uma causa interruptiva, zero. Então, a gente viu lá, prescreve em 8 anos. Estava com 7 anos e 10 meses. Faltava o quê? 2 meses para prescrever. Aí surge uma causa interruptiva. E aí? Começa do zero. Então, as causas interruptivas, elas zeram o cronômetro. Você vem correndo, parou, zerou. Tá? Quais são essas causas interruptivas? A primeira causa interruptiva é o recebimento da denúncia. Por exemplo, lá naquele crimezinho que vocês viram, de 1 a 3, que vocês descobriram que de 1 a 3 ele vai prescrever em 8, não é isso? Isso. Digamos que eu tinha um inquérito, digamos que são 5, exato. Digamos que eu tinha um e que esse inquérito, quem foi que furtou, elas estão em algum artigo? Estão. Eu passo já, tá, Rodrigo? Só concluir o raciocínio. E aí a gente vinha tentando descobrir quem foi que furtou e na hora de entender quem foi, né? Quem foi que fez aquele furto. E o processo foi correndo, passou 7 anos, passou 7 anos e 6 meses, aí conseguiram descobrir quem foi. Aí o que acontece? O Ministério Público denuncia. O que o Ministério Público denunciou e o juiz recebeu a denúncia, zerou o cronômetro. Começa a contar tudo de novo. As causas interruptivas, deixa eu passar aqui para vocês verem, elas estão organizadas da seguinte forma. Eu tenho primeira causa interruptiva, eu tenho o recebimento da denúncia. Na sequência, eu tenho a publicação da sentença. Essas causas interruptivas, Rodrigo, elas estão no artigo 117 do Código Penal. Na sequência, eu tenho a publicação da pronúncia, se for um processo do júri. Se não for um processo do júri, a publicação da sentença somente. Depois eu tenho outra causa interruptiva, que é a publicação do acórdão. E depois a publicação confirmatória do acórdão. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Para clarear mais. Ó. Vocês estão vendo esse slide? Sim. Pronto, vamos lá. Esse exemplo aqui é do artigo 157. A pena do 157 vai de 4 a 10 anos.
Então, a pena máxima não é 10? A pena máxima é 10, então eu descobri lá na tabela do 109 que 10 anos prescrevem 16 anos. Aí aqui foi o crime, né? O crime começou o processo a correr, passando 16 anos. Já perto de completar os 16 anos, denunciaram e o juiz recebeu a denúncia. Começa do zero. E aí tem mais 16 anos até publicar a sentença daquele processo. Então, esses marcos interruptivos, eles vêm zerar o cronômetro. Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso aprender realmente esses marcos interruptivos. São 5. Por quê? Porque quando eu digo lá, calcule a prescrição, mas aqui, até aquele momento, vocês não sabiam que tinha um causa interruptivo. Aí vocês já vão olhar naquele caso concreto, por exemplo, se tiver dizendo assim, no dia tal, do ano, no mês tal, do ano tal, foi recebida a denúncia. Aí você já sabe que vai ter que olhar. Se não prescreveu até a denúncia, vai contar da denúncia para frente. Entendido? Olha o chat, Cris. Tá, vou voltar lá. Não denuncia do mesmo crime. Maravilha, vamos explicar com todo prazer. Gente, o que é a denúncia? Preste atenção. O promotor é que faz a denúncia. A denúncia é uma peça formal, é como se fosse uma petição inicial do advogado no cível. Por exemplo, se você vai entrar com ação de divórcio, o advogado não faz a petição de divórcio? A denúncia é a peça inicial da ação penal. O promotor ele vai pegar um inquérito. Se ele vê que tem indícios de autoria e materialidade, ele faz a denúncia. É uma peça denunciatória. O Ministério Público, por meio do artigo vem denunciar fulano de tal, como incurso nas penas do artigo tal, pelo fato de quê? Aí conta o que foi que ele fez e traz o artigo em que ele está enquadrado. Isso é a denúncia. É o que seria a petição inicial da ação penal. Então, quando o Ministério Público denuncia, ainda não é causa interruptiva. Quando o juiz pega nesse processo, ele vai analisar essa denúncia. Se vê que realmente tem elementos para denunciar, o juiz recebe, é uma decisãozinha, receba a denúncia de fulano, por encontrar-se nos moldes do artigo legal, Se o juiz der essa decisão, recebendo essa denúncia, essa é a primeira causa interruptiva. O tempo começa a correr para frente. Denunciar, Tayane botou aqui, não denuncia no mesmo crime? Tayane, no mesmo crime, viu? É porque aquilo que a gente escuta dizer assim, fulano foi lá na delegacia e denunciou fulano. Para a gente que é técnico na área, para a gente que é jurista, não é denúncia. A denúncia quem faz é o Ministério Público. O que a pessoa faz é relatar uma ocorrência, preencher um boletim de ocorrência. Mas a denúncia é uma peça processual de competência do Ministério Público, tá? Depois, se vocês quiserem, entra no Google e coloca assim, modelo de denúncia. Vocês vão ver lá. É uma peça em que o promotor conta o que aconteceu e quem é que ele está denunciando e com base em que artigo da lei ele está denunciando. Se é um furto, se é um roubo, se é uma extorsão, se é um sequestro. Ok? Caso a prescrição começa a correr antes desse recebimento. Porque assim, quando acontece o fato, não é? Aí o processo começa a correr por prazo. Aí até a denúncia naquele prazo, ninguém denunciou, prescrito. Essa queixa é o quê? É o seguinte. Queixa é a chamada queixa-crime. É quando a ação ela é privada, não é de competência do promotor. É algo tão íntimo, tão, digamos assim, que não afeta a sociedade de modo geral, mas mais particular a pessoa, que ela oferece uma queixa. É uma petição também, só que em vez de ser feito pelo promotor, é feito pelo advogado. A gente chama isso de queixa-crime, tá? Que também é causa interruptiva, é a denúncia ou queixa. Só que na denúncia eu tenho nas ações públicas e a queixa eu tenho nas ações particulares. Foi porque, nesse exemplo, que ela deu, ia completar 16 anos e não tinha denúncia. É apresentado na delegacia? Não, a denúncia, o processo está no fórum, chega da delegacia para o fórum, o promotor recebe esse processo e ele apresenta a denúncia, é no fórum, tá? É porque eles usam essa palavra denúncia corriqueiramente, mas denúncia é uma peça processual.
Certo? Então, o que é que vocês precisam aprender comigo agora, nesse momento? É que eu tenho, além de saber calcular, eu tenho que... Oi. É porque nesse exemplo aí que a senhora deu, ainda não tinha completado os 16 anos, não era? Para prescrever? Isso. Não tinha completado. Aí o promotor... Isso, aí o promotor denunciou. Tá vendo? Aí tem lá, recebimento aí começa... da denúncia. Aí quando recebeu, interrompeu. Oi? Ah, tá. Aí começa a contar de novo, né? Os 16 anos de prescrição? Isso, do zero. No caso, se faltar desses 16 anos, faltar só um dia, e nesse dia chegar a denúncia, vai começar tudo do zero? Tudo do zero. Zeríssimo. Olha, Tiago, gostou, Tiago? Do zero. Começa do zero, viu, gente? Toda vida que chegar uma causa interruptiva, o cronômetro, ele é zerado. Aí, as causas interruptivas são simples. Recebimento da denúncia, porque eu vou falar no geral, sem ser o rito do júri, tá? Recebimento da denúncia, publicação da sentença, publicação do acórdão. O que é acórdão? É quando tem recurso e o tribunal faz lá a sentença dele. Só que em vez de se chamar de sentença, é acórdão, porque é feito por uma câmara criminal. E publicação do acórdão e confirmação do acórdão, tá? Quando for no júri, tem a pronúncia, mas vamos com calma. Eu vou voltar aqui lá para o meu materialzinho para a gente dar uma olhadinha aqui, naquele mesmo exemplo. Cris. Oi. Esses três que você falou agora, recebimento da denúncia, publicação da sentença, publicação do acórdão, são o que mesmo? Causas interruptivas da prescrição. Está lá 117, viu? Qual o artigo? 117. Obrigado. Andressa. Gente, isso é essencial para a gente da área jurídica. Porque além de prescrição ser um conteúdo que cai muito, muito, muito em concurso, para quem está atuando na área jurídica, um advogado não saber de prescrição, ele vai prejudicar o cliente. Porque o advogado bom, ele vai logo identificar se o processo está prescrito ou não. É favorável para o cliente dele. Então, voltemos aqui nesse mesmo exemplo que a gente estava mostrando, né? Vou até aumentar aqui, ó. Aqui foi quando o crime se consumou, né? Iniciou a contagem. E aí o cronômetro estava... Oi. Repete o que a senhora disse que é benéfico para o cliente, porque cortou aqui. É, porque assim, o advogado ele tem que saber, porque é totalmente benéfico para o cliente dele, a prescrição, né? É, mas nesse caso, se chegar o recebimento da denúncia com faltando um dia, e contar do... Não, eu sei assim, eu estou dizendo assim, que o advogado ele precisa saber calcular, porque muitas vezes o processo está prescrito e ninguém viu. E aí, em vez do processo seguir, ele vai pedir a prescrição. E o processo morreu, entendeu? Entendi. A prescrição, gente, o juiz pode, se o juiz vê que o processo está prescrito, ela é um instituto tão importante que o juiz pode fazer de ofício, sem ninguém pedir. Mas se o advogado vê, ele pode pedir, se o promotor vê, ele pode pedir, mas se o próprio juiz vê, ele mesmo pode julgar extinto. Então, voltemos aqui. Ó, começou a correr, né? Tava lá, correndo, e o réu animadíssimo, pensando que ia escapar. Mas chegou aqui, o juiz recebeu a denúncia antes de completar os 16 anos. Aí começa a contar do zero. Aí o processo vai caminhando, vai marcar audiência, ele vai apresentar a defesa dele, lá. O juiz tem até os 16 anos para publicar a sentença. Se dentro desses 16 anos a sentença não for publicada, ele vai prescrever aqui. Certo? Aqui não vou passar a intercorrente agora para vocês. Pronto. Aqui, ó, tem outro exemplo. Consumação do crime. A primeira causa interruptiva, recebimento da denúncia. Depois eu tenho o quê? Publicação da condenação. Se transitar em julgado, é a executória. Vamos fazer o seguinte, anotem aí a tarefinha para fazer. Tiago está de alma lavada. Eita, Tiago, ainda tem coisa boa pela frente. Ele vai estudar com tanto gosto essa disciplina agora. Ele vai tirar 10, ele vai tirar 10 nessa prova. Coloquem aí
alguns exemplos, sim, que eu vou criar aqui na minha cabeça. Anotem para vocês fazerem, para treinar. Bote aí. Emily cometeu um crime. Anote, porque aí, quando for na segunda-feira, também vocês me dizem, a gente vai fazendo junto, tá? Emily cometeu um crime em 10 de janeiro de 2012, cuja pena prevista é de 2 a 4 anos. 12. Quantos anos? É de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Certo? A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2017. Calcule se a pena está prescrita. Ok? Vamos mais um. Vamos aqui botar Carla cometeu crime. Não entendi uma coisa. 157, a pena é de 4 a 10. No caso, ele passa 16 anos e não é julgado. Faltando um dia, recebe a denúncia e zero o cronômetro. Isso não é maléfico. Sim, a prescrição ela é benéfica para o réu se ela acontecer, mas o legislador também ele criou dificuldades para que isso aconteça. Então, as causas interruptivas é exatamente para não facilitar também tanto essa prescrição. Ora, sem essas facilidades, às vezes os processos ainda prescrevem, porque a gente tem muita pena com crime com pena baixa. Então, muitos processos prescrevem. Muitos não, né? Alguns, tá? Então, ele tem 16 anos para ser julgado, mas se a denúncia for recebida, é a primeira causa interruptiva, Andressa. Aí, zero. Aí, até a sentença. As causas interruptivas, sem dúvida, ela é maléfica para o réu, né? Mas ela é presente no Instituto. Não é uma lei que retroage ou não retroage. O Instituto é esse. Não diga nada, não. Não passa os resultados, não. Deixa eu pensar. Vamos lá, esqueci até que eu queria falar de Carla. Carla cometeu a pena de 1 a 3 anos. Não, 1 a 3 anos a gente já fez, apaga. Uma pena de 1 a 4. 1 a 4 anos. Não tem não essas penas, eu acho, mas não. 1 a 4 anos. Em continuidade delitiva. Praticando 2 crimes. Da mesma espécie. Quando foi a data que eu botei a data? Eu disse a data Não, do crime Cris. aí. Pronto. O crime foi cometido. O crime foi cometido em 1º de agosto. Cometido em primeiro. Boto sempre 1º de agosto, né? Que é para vocês não esquecerem, que é meu aniversário. 1º de agosto de 2015. A denúncia ainda não foi recebida. Calcule a prescrição.
Querem mais um exemplo? Queremos. Tá bom. Quer? Então vamos lá, Arthur. Misericórdia. Arthur. Você foi querer, cometeu crime previsto no. Vou dificultar mais para vocês. Previsto no artigo 171 do Código Penal, na forma tentada. Crime ocorreu em 10 de janeiro de 2014. A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2016. Arthur ainda não foi julgado. Prescrição. Prontinho. Beleza? No segundo exemplo, o crime foi permanente? Não, crime continuado. Continuado do artigo 71, tá? Pessoal, façam essas 3 atividades, esses 3 exemplos. Deem uma lida nesse conteúdo, para na segunda-feira a gente dar continuidade aos trabalhos. Quem tiver disponibilidade na sexta-feira, assista a nossa live, eu já compartilhei com vocês. Doutor Antônio Carneiro, não é nem por mim, né? Que eu acho que vocês até já cansaram de me ouvir. Mas doutor Antônio Carneiro, ele é maravilhoso. Adora a gente. Doutor Antônio Carneiro, ele é juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba e é um dos coordenadores da questão da conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba. Além dele ser super engraçado, ele é uma pessoa simples e com grande experiência de vida. Muita pena escutar o doutor Antônio Carneiro. Até comentei com ele. Pode, Tiago, pode parar sim, querido.